Eu sou Vitor Martínez da cidade de Cartagena, Espanha. Vou começar contando as visões e revelações que Deus me deu. Cresci em um lar cristão, mas meus pais viviam brigando. Eu era um jovem que vivia uma vida perturbada. Comecei a me interessar por extraterrestres, pois assistia a filmes de OVNIs e desenhos de aliens. Essas coisas me tiraram da igreja de uma vez. Não queria mais saber de congregar. Meus pais queriam que eu voltasse para a igreja, mas eu não queria. Estava muito desanimado. Aqueles filmes e desenhos que para os meus pais eram inofensivos, foi o que causou a minha queda. Passei a me interessar cada vez mais nas histórias extraterrestres, passei a crer que existiam de verdade esses monstros, e passei a não crer mais na palavra de Deus. A cada dia, eu me envolvia com a ufologia, comecei a ver demônios e a conversar com eles, passava a noite conversando com esses demônios. Vi uma aparição de uma nave espacial, mas quando cheguei perto daquilo que eu acreditava ser um disco voador, aquele objeto desapareceu. Pensei que era uma ilusão da minha mente, mas depois, um demônio apareceu para mim e me disse que aquilo que eu vi era real, e não fruto da minha imaginação. Aquele demônio me disse que era para eu evoluir mais e mais em filosofias alienígenas, me aprofundar nesse conhecimento, para que as aparições ficassem mais fortes. Nessa época, eu estudava no ensino médio, sempre fui o rapaz desprezado pela escola, ninguém gostava de mim, me chamavam de estranho. Eu acreditava que a luz de Deus ainda estava em mim. Quando desviei dos caminhos do Senhor, comecei a querer mudar o meu jeito de ser para ser aceito pelos rapazes da escola. Comecei a beber com eles, fui aceito, comecei a ter reconhecimento dentro do colégio, minhas notas caíram, passei a dar problemas para os meus pais, as minhas professoras que outrora me elogiavam, passaram a me criticar, mas os meus pais começaram a interceder pela minha vida, nunca desistiram de orar por mim. Os meus colegas começaram a me provar que não eram os meus amigos de verdade. Comecei a ter decepção. Eles gostavam daquilo que eu tinha para oferecer. Gastei muito dinheiro nas noites. As meninas da escola começaram a me dar atenção por eu viver perdendo noites de sono nos bailes noturnos. Um dia, acabei cansando dessa vida. Nada preenchia esse grande vazio da minha alma. Meu coração tinha um buraco que consumia tudo aquilo que a vida podia dar de prazer. Mas nada adiantava. Era passageiro. Estava entrando em depressão em busca da felicidade. Arrumei um emprego, passei luta dentro daquela empresa. Muitos tentaram me tirar, fizeram fofocas, mas Deus não permitiu que me mandassem embora da firma. Muitos que tentaram me prejudicar perderam os seus empregos por se levantarem contra a minha vida. Com um novo emprego, algo estranho começou a acontecer. As orações dos meus pais estavam dando resultado. Apesar de ter emprego e dinheiro para gastar, meus amigos começaram a se afastar de mim. Comecei a perder a popularidade das meninas da escola. O mundo começou a me rejeitar. Senti solidão. Já estava cansado de tentar ser aquilo que eu não era. O mundo me rejeitou porque eu não era do mundo. Comecei a orar todos os dias. Senti uma força maligna no meu quarto. Eu ainda tinha ligações com livros de extraterrestres. Fui dormir, e tive um sonho. Sonhei com várias casas. Vi leões fugindo rodeando várias casas. Esses leões tinham várias cabeças. Eram verdadeiras aberrações. Vi quando um leão entrou na casa de um pastor e despedaçou seu filho. O anjo que apareceu no meu sonho disse que os demônios estão matando muitos filhos de cristãos por causa de filmes e desenhos diabólicos. Vi quando outro leão entrou na casa de uma família que ainda não eram convertidos e despedaçou a família inteira. O anjo me disse que aquela família, por não estar debaixo da graça de Deus, estavam vulneráveis aos demônios. Percebi que a minha vida foi poupada desses ataques pela oração de meus pais. Vi quando outros leões apenas rodeavam aquela casa, e não entravam, mas esses leões ficavam ao redor, deitavam, mas eles não entravam. 1 Pedro 5,8 veio para mim dizendo: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Eu disse para o anjo: porque esses leões não entram dentro daquela casa? O anjo me respondeu que aquela casa não dava legalidade, era um lar cristão, e livre de todo tipo de abominação. Mas aquelas feras insistiam em estar ali, eles não se davam como vencidos, estavam procurando uma pequena abertura, uma legalidade para destruir aquele casal. Me admirei com a esperança que aqueles leões tinham de ter paciência e esperar o momento do bote. Olhei para o céu, e vi urubus gigantes voando pelos ares e atacando várias casas por cima dos telhados. O anjo me disse que tinham demônios que trabalhavam pelos ares.
outros pela terra, era o caso daqueles leões, e outros pelos mares, mas aquela casa era onde os leões não conseguiam entrar. Os urubus ficavam rodando por cima, mas também não atacaram. O anjo me disse que os urubus que voavam, se enxergassem cadáveres mortos, eles iriam para cima. Não entendi, e mandei o anjo me explicar. Ele disse que esses demônios são iguais urubus por carniça, eles sentem o cheiro e vêm. Entendi que quando tem abominações dentro dos lares, os demônios são atraídos pelo cheiro do picado e entram, mas naquela casa, nem os urubus entravam por cima, nem os leões por baixo. Fiquei curioso para saber qual era o mistério daquela casa. Meus olhos foram além, vi um casal de jovens cristãos dentro de uma casa, não vi nada ali que pudesse atrair os demônios. Eles não tinham legalidade para entrar ali e destruir aquele casal. Vi que esse casal não paravam de orar. Fixei meus olhos naquela casa humilde sem nenhuma vaidade, não tinha nada que me chamasse a atenção naquele lugar. Vi labaredas de fogo dentro daquela casa. Vi como aquela casinha resplandecia. Sua luz era tão forte que se destacava no meio de várias casas. O anjo disse: aonde tem fogo, animais selvagens passam longe. Se você dormir em uma floresta cheia de feras, acenda o fogo. Eles nunca chegarão perto de ti, pois tem o fogo. Aqueles que vivem de joelhos orando em seus lares, acendem a chama do Espírito Santo, e os demônios passam longe. Depois desse sonho, fui à igreja de meus pais. Fiquei com muito temor com aquele sonho. Entrei na igreja sentindo calafrios e com pesos pelo meu corpo. Naquele dia, um homem de Deus, ao acabar o culto, colocou suas mãos sobre minha cabeça e disse que existia um mal e que tinha que sair de mim, pois aquele mal iria impedir que eu me afirmasse. Aquele homem não congregava conosco, não sei de que congregação ele era, mas ao colocar as suas mãos na minha cabeça, eu caí endemoniado no chão. Ele expulsou. Eu vi que aquele demônio era o alienígena que aparecia no meu quarto. Ao chegar em casa, queimei todos os livros de extraterrestres, DVDs e outras coisas. Me lembrei do sonho, eu tinha que quebrar essa legalidade dos demônios. Depois daquele dia, minha vida mudou. Deus não permitiu que eu ficasse no mundo, Ele me fez enxergar que seus caminhos são melhores que o mundo. Ele fez o mundo me desprezar para que eu voltasse o mais rápido para os seus caminhos. Eu já tinha terminado o colégio. Vi meus antigos colegas de escola morrerem de overdose, assassinados, e outros morreram de acidentes. Pensei comigo, que eu poderia estar morto com eles se não voltasse para Deus. Eles morreram perdidos. Consagrei aquele mês para Deus, comecei a orar toda noite e terminava na madrugada. Entrei em um propósito de orar todos os dias até acabar aquele mês. Eu estava fazendo vigílias de orações, senti uma eletricidade tomar conta do meu corpo. Estava de joelhos orando no meu quarto. Acabei de rosto no chão. Quando percebi, vi um homem de branco. Seu corpo resplandecia. A mesma presença que eu havia sentido no meu corpo quando estava orando, estava sentindo naquele momento. Aquele homem que estava chamando o meu nome. Eu me sentia como o pior dos seres humanos ao chegar perto dele, por causa de tamanha glória. Ele me disse: filho, não temas, venha comigo. Eu sou Jesus, aquele que você busca todos os dias. Eu me senti sem palavras, uma pessoa que pecou e saiu dos caminhos do Senhor pelas ilusões desse mundo. Igreja, eu não merecia tamanha honra de andar com Jesus. Ele não me repreendeu, apenas me confortou. Senti aquela paz diante dele. Subimos aos ares, meu corpo ficou deitado no meu quarto. Eu estava orando. De repente, meu corpo estava imóvel. Chegamos em uma altura no céu que estava escuro. Vi estrelas brilhando, parecia o universo. Não sei explicar, a atmosfera não era da Terra. O Senhor disse: filho, olhe e preste atenção. Eu olhei, e vi legiões de demônios nos ares. O Senhor disse: esses demônios fazem sinais nos céus, eles enganam fazendo acreditar em discos voadores e alienígenas. O Senhor disse, Gênesis 1:27, minha palavra diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu e meu pai nunca criaríamos criaturas desse tipo para desonrar a nossa imagem, nem os demônios que antes eram anjos de luz foram criados assim. A minha criação é perfeita, não essas aberrações. Essa criação horrenda é de Satanás, ele se desfigurou da minha imagem por ter ódio de Deus. Olhei, e percebi que aqueles demônios se transformavam em objetos luminosos. Logo vieram palavras em minha mente. Em Lucas 21:11 diz, e haverá em vários lugares grandes terremotos,
e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais no céu. O Senhor disse: isso são os sinais do fim. Eu fui desse movimento que acreditava em aliens. Percebi que já existe uma religião que admiram esses extraterrestres, mas o engano das pessoas é acreditarem que realmente existem seres vivos que pensam como nós. Alienígenas não existem, são tudo demônios. Eu sou prova disso, porque eu vi os demônios que se passavam por extraterrestres. Satanás está mentindo. Querem fazer a humanidade acreditar de que existem vidas fora do nosso planeta, e vi demônios que se pareciam com aliens, os mesmos que passam na televisão, nos desenhos e filmes. A televisão só deixa os demônios mais conhecidos. É isso que eles querem, serem famosos no mundo através da tecnologia, já que eles são espíritos. Todas aquelas criaturas eu já tinha visto na televisão. Eu era fã desses aliens, eles faziam tantos sinais de brilhos no céu para enganar o povo. O Senhor me revelou tudo o que se diz respeito a esses demônios. Esses casos de pessoas que foram abduzidas pelos aliens é mentira. Essas pessoas não são abduzidas, elas são possuídas e desaparecem para lugares bem longe onde ninguém possa encontrar, e muitas dessas pessoas morrem de fome por ficarem presas em esconderijos. Outras se matam, e ninguém sabe disso. A polícia registra como casos naturais de morte. Isso acontece com pessoas que admiram esses demônios que se passam por extraterrestres, pessoas que se tornam adeptos de seus ensinos. Depois, eu e o Senhor subimos para o céu, chegamos em uma porta estreita e entramos. Quando eu entrei ali, vi um mundo espiritual a qual eu nunca vi em minha vida. Aquele lugar é muito lindo. Ao pisar os meus pés ali, vi que aquelas gramas verdes tinham vida. Pude sentir o mar que saía daquelas gramas, que brilhavam e envolviam o meu corpo. Comecei a andar com Jesus. Ali, vi árvores lindas que resplandeciam carregadas de frutos que brilhavam como um espelho. Vi muitas árvores. Olhei, e vi que esse lugar não tinha fim. Uma cidade imensa feita de pedras preciosas. Essa cidade tinha vários quarteirões, e ali habitavam pessoas. O Senhor Jesus pediu para o anjo me mostrar as coisas do céu. Pude ouvir um coral de pessoas louvando em harmonia. Vi quando aquele lugar ecoava milhões de vozes ao mesmo tempo. Vi os timbres das vozes virarem pequenas luzes e voarem em uma direção. Perguntei ao anjo o que era aquilo. Ele disse que aqueles louvores estavam indo ao templo do Deus Poderoso. Vi alguns jovens passando. Eles eram muito iguais. Não dava para diferenciar quem era homem e quem era mulher, mas pela misericórdia de Deus, Ele me permitiu que eu visse suas aparências de como eles eram na terra. Mesmo assim, eles eram jovens de 20 anos. Seus corpos eram muito resplandecentes. Esses jovens estavam andando juntos. O anjo me disse: esses são Silas, Timóteo, Maria Madalena, Tomé e Felipe. Dava para ver em seus rostos os seus semblantes de felicidade. Eu e o anjo flutuamos, e viajamos para outra cidade que tinha no paraíso. Eu disse para o anjo: como o céu é tão imenso. Ele me respondeu de que ali tem pessoas desde a criação do mundo, de vários países, nações, e que há lugar para toda a humanidade da terra. Isso se confirma o que está escrito em João 14, 2 e 3 que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vi que naquela cidade, apesar de tanta glória, o povo não ficava em suas casas, eles corriam, outros rodopiavam de alegria. Vi quando uma multidão de pessoas de vestes brancas estavam caminhando juntas para um lugar. O anjo me disse que aquelas pessoas estavam indo ao templo para adorar a Deus. O anjo me mostrou alguns irmãos da Bíblia. Vi Noé, Josué e Eliseu caminhando juntos. Suas vestes eram lindas e resplandeciam. Eles também estavam indo ao templo adorar a Deus. Vi mais pessoas indo para essa adoração. Vi duas mulheres. Vi Rebeca. Elas estavam indo para o templo da adoração. Elas eram muito lindas. Seus cabelos brilhavam, refletiam luzes. Seus cabelos eram muito longos e lindos. Vi um coral celeste louvando a Deus. Entre anjos e pessoas, pude ver até as flores cantarem uma música linda. Vi um homem de vestes brancas que tinha um aspecto de guerreiro. Ele também estava indo ao templo para adoração. Perguntei ao anjo quem era ele, e o anjo me disse: este é Gideão. Eu ouvia vozes em harmonia louvando a Deus. Ali no céu, eu caminhava flutuando. Eu senti uma paz a qual nunca senti. A alegria que eu senti ali, nunca senti na vida. Uma felicidade extrema tomava conta da minha vida.
O regozijo e o júbilo que eu sentia eram infinitos. Eu não parava de rir naquele lugar. Naquele momento, não me lembrava de nada da terra, nem nos meus pais eu conseguia pensar, pois eu estava muito envolvido na glória de Deus. Comecei a olhar para as variedades de flores naquele lugar, vi um perfume saindo daquelas flores, e eu nunca tinha sentido uma fragrância daquelas aqui na terra. Eu louvava a Deus, ó Senhor, como a sua glória é inefável, suas flores são tão belas e lindas, suas maravilhas são imensuráveis, ó meu Deus, como tudo é magnífico, tuas grandezas são insondáveis, benigno, maravilhoso. Minha alma cantava de júbilo ao Senhor, eu estava extasiado com tanto gozo em minha alma. Pedi para o anjo dizendo, eu queria ver Jeremias. O anjo me levou para outro lugar. Vi um homem que seu rosto brilhava de alegria, e esse foi o único que me foi permitido eu falar. Eu disse, Jeremias, como é viver uma eternidade nesse lugar? Jeremias sorrindo disse que não há perseguição da terra, não há aflição da terra que possa ultrapassar a felicidade que há ali. Depois, eu fui para um lugar onde o rio da vida passa, ele era infinito e passava em várias cidades. Pude tocar naquela água, senti uma refrescância por todo o meu corpo. Toda vez que eu tocava naquela água, podia sentir vida saindo dela, inundando a minha alma. O anjo disse, esse é o rio da vida que nasce do trono de Deus. Vi como os peixes louvavam a Deus, toda a natureza tinha vida, e cantavam e glorificavam a Deus. Vi um homem de vestes brancas, seu nome é Jonathan Edwards, ele dedicou sua vida em ganhar almas. Vi homens que tinham sido evangelistas e missionários, cada um receberam seus galardões conforme os seus esforços. Os que foram martirizados até a morte por causa do Evangelho, receberam grandes galardões. Quanto maior esforço para o Evangelho, maior são os galardões. Pessoas que aceitaram a salvação na hora da morte estavam ali, mas não tinham galardões. Irmãos que receberam a salvação mas não se esforçaram na obra de Deus, também não tinham galardão. Tem uma cidade no céu para aqueles que não trabalharam na obra de Deus e conseguiram a salvação por serem obedientes. E as outras cidades eram dos homens de obras que dedicaram suas vidas para a obra enquanto estavam na terra. O anjo me levou em uma sala e me mostrou o livro da revelação de mistérios. Ele me disse que são mistérios de Deus que serão revelados para aqueles que buscam. O anjo disse, quando os mistérios desse livro é revelado, muitos não acreditam. E muitos teólogos com suas mentes carnais não conseguem explicar, dizem que é mentira por não conseguirem achar respostas na Bíblia. A mente do homem não consegue explicar o inexplicável de Deus. A sabedoria humana é limitada, não consegue raciocinar as coisas de Deus. 1 Coríntios 1:25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso é somente para aqueles que Deus quer revelar os seus mistérios. Em Mateus 11:25 diz, naquele tempo, falou Jesus dizendo, graças te dou ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. O anjo me disse que tudo o que estava naquele livro de revelações não estava na Bíblia, por se tratar de mistérios ocultos, mas o que estava ali, girava em torno da palavra de Deus, e complementava toda a escritura bíblica como um quebra-cabeça que deve ser montado para achar uma resposta. O anjo disse que Deus é sempre fiel à sua palavra. Qualquer experiência sobrenatural e fenômenos espirituais, sempre vão obedecer à palavra sem feri-la. Só as experiências sobrenaturais diabólicas que ferem os princípios bíblicos. O anjo me levou em uma sala no céu, e me mostrou vidros de ouro com óleos de unções. Cada óleo tinha uma função para cada servo que estava na terra. O anjo me mostrou no céu em uma tela, a terra, e pude ver como os anjos trabalhavam na terra. Vi um anjo derramando um óleo na cabeça de um irmão. Um anjo ao meu lado disse que é o óleo da santificação. Esse óleo é derramado para dar força para os servos andarem na santidade. Aquela unção é para aqueles que vivem uma vida pura e reta diante de Deus. Vi um anjo derramando outro tipo de óleo. Vi saindo uma água suja de dentro daquele irmão. Perguntei ao anjo para que servia. Ele disse, é a unção da purificação, é para aqueles que estão ligados a algum pecado, e oram para Deus libertar. Vi quando o anjo derramou a unção profética naquele irmão e ele profetizava. Vi o óleo da unção da proteção sendo derramado na cabeça de uma pessoa bêbada que não era convertida. O anjo me disse que os demônios não podiam matar aquela pessoa que recebeu aquela unção, pois Deus tinha uma grande obra naquela vida. Vi anjos derramando unção de liderança para pastores, bispos, evangelistas e mestres. O anjo me disse, quando Deus manda ungir os seus servos,
seus ministérios se cumprem, mas tem muitas unções que são de homens, e não vêm de Deus. Ele me explicou que ministérios que recebem unções de homens não suportam e param, mas aqueles que Deus levanta, permanecem, mas que Deus pela sua misericórdia, estava permitindo que muitos ministérios que foram levantados pela unção de homens ficassem de pé por causa da sinceridade dos corações de muitos. O anjo me advertiu que muitos ministérios da carne que abrem com propósitos humanos, Deus não iria tolerar por muito tempo. Esses homens, Deus abandonou os desejos de seus corações. Eu perguntei o porquê esses ministérios estavam de pé se não agradavam a Deus. O anjo disse que Deus abandonou a liderança desses ministérios, e que esses ministérios estavam de pé porque Deus tem propósito de salvar muitas almas nessas igrejas. Entendi que o propósito de Jesus é salvar almas sem olhar para nomes de denominações. Olhei para a terra, e vi um anjo derramando um óleo sobre um rapaz que estava drogado. Vi uma sombra preta saindo de dentro dele. O anjo me disse: aquela unção é da libertação. Os demônios que oprimiam aquele corpo saíram. Olhei, e vi o pastor fazendo apelo para aquele rapaz aceitar a Jesus. Ele aceitou de coração. Vi quando o anjo derramou um óleo vermelho na cabeça daquele homem. Vi outro anjo com um livro de ouro na mão fazendo anotações. O anjo disse: ele recebeu uma gota do sangue de Cristo em sua cabeça. Aquela alma acabou de receber a salvação. Ele está ungido pela graça de Jesus. Seu nome foi escrito no livro da vida. Vi anjos derramando unção de cura, e pessoas sendo curadas de câncer. Outras recebiam cura interior. Vi manchas negras saindo dos corações daquelas pessoas. O anjo disse que aquelas pessoas estavam sendo libertas das mágoas e ressentimentos. Vi sombras escuras saindo de dentro das cabeças das pessoas. O anjo disse que essas pessoas estavam sendo curadas da depressão. Vi a unção da sabedoria, pessoas que recebiam a unção do renovo, e suas forças eram renovadas. Vi anjos derramando unções, preparando pessoas para a guerra espiritual. Essas são as unções de revestimentos espirituais. Vi pessoas recebendo unções do amor. Vi quando ao derramar aquele óleo, uma bolinha branca entrava dentro de cada coração. Vi pessoas recebendo a unção da alegria. Elas ficavam felizes e começavam a adorar a Deus. Vi anjos derramando unções de louvores. Aquelas pessoas começavam a louvar quando recebiam aquela unção. Vi almas chorando e entregando suas vidas a Deus através da unção que vinha dos louvores. Vi quando outro anjo derramava uma unção na cabeça de um casal. Aquela unção estava restaurando aquele casamento. Vi anjos derramando a unção do perdão na cabeça de pessoas que eram rebeldes, e ficavam arrependidas ao receber essas unções. Vi seus pecados sendo perdoados, e um anjo apagava suas iniquidades daquele livro. Vi anjos derramando unções nas cabeças daqueles que ajudavam a obra de Deus financeiramente. Vi um anjo derramar uma unção na cabeça de um pastor da igreja. Vi quando o pastor pregava, e suas palavras saíam como bolas de fogo e destruíam cadeias. Pessoas eram libertas e deixavam seus pecados. Vi pessoas tendo seus pés ungidos, e outras as mãos. Perguntei para o anjo do que se tratava. Ele me disse: muitos estão sendo preparados para caminhar no Evangelho, e outros para fazerem boas obras e trabalhos na seara. Vi quando o anjo ungiu o ouvido de uma pessoa, e ela começou a dar crédito e obedecer à palavra de Deus. Eu e o anjo saímos da sala e fomos para a cidade. Jesus veio até a mim. O anjo nos deixou e foi embora. O Senhor Jesus apontou uma casa linda. Ele disse: Vitor, aquela é a sua mansão. Eu olhei para os seus olhos. Do seu olhar saiu amor. Aquele olhar penetrava em minha alma, envolvia o meu interior e minha vida. Não tinha palavras para agradecer por todo aquele amor. Fiquei desconcertado, e lágrimas de gratidão caíram dos meus olhos. Eu disse: Tu és maravilhoso e Rei de toda a glória. Graças te dou por tudo, misericordioso, Príncipe da paz. Celebrarei seu nome enquanto viver, meu Rei. Grande é o Senhor e digno de toda a glória. Te louvarei eternamente, amado de minha alma. Pude ver a sua glória e a majestade. Ele é tão real e tão maravilhoso. Vi que ele é justo, julga conforme as nossas escolhas. Ele é o Deus que se ira contra o pecado, e pune todos que praticam os delitos que ferem sua justiça. Mas ele é um Deus de amor, seu amor é infinito. Eu vi a expressão de seu amor. Saímos daquele lugar e fomos para perto do templo de Deus. Ele me disse: Eu e meu pai ficamos nesse templo. Eu disse: Posso ver o Pai? Ele disse: Não podes. No momento certo verás, nas bodas do Cordeiro verás o seu rosto.
Vi que as pessoas adoravam a Deus de joelhos dentro daquele imenso templo branco e resplandecente. Vi que seu rosto resplandecia como o sol, e toda a alma ali o adoravam, mas não conseguiam ver o seu rosto. A unção que emanava daquele trono era tão terrível, que eu não conseguia me aproximar muito daquele trono. Todos adoravam em uma longa distância. Seu poder e a sua glória enchiam todo aquele templo. O Senhor Jesus me levou para perto de uma cidade que não morava ninguém. Essa cidade era maravilhosa, tinha portas de entrada. Jesus disse: essa é a nova Jerusalém que será inaugurada em breve. Todos os que vivem comigo e muitos dos que estão na terra, irão morar nessa cidade. Aquela cidade era gigantesca, suas ruas não tinham fim, era a cidade mais bela e que mais resplandecia. Eu já tinha visto outras cidades no paraíso que moravam pessoas, mas aquela cidade deserta era a mais bela de todas. O Senhor Jesus disse: diga para o meu povo se preparar, pois logo estaremos aqui. O Senhor me mostrou do céu, a terra em uma tela. Eu vi uma igreja. Ele me disse algo importante. Quero que as igrejas que estão assistindo essas visões, prestem atenção em tudo o que foi passado para mim. As pessoas dessa igreja estavam com suas mãos mirradas, seus dedos eram deformados. Logo na tela, vi quando apareceu um lugar pobre. Vi pessoas morrendo de fome e suas almas descendo ao inferno. Também vi homens de ternos parados em outra visão. Vi igrejas trancadas com cadeados. O Senhor me disse que em muitas igrejas, o povo estava com suas mãos mirradas, não estavam ajudando seus ministérios, e o resultado foi desastroso. Aquelas igrejas trancadas, significa que muitas igrejas que têm compromisso com Deus, estavam fechando por não terem dinheiro para pagarem o aluguel. As pessoas que morriam de fome, era porque as igrejas não estavam ajudando, e as almas que morriam e estavam indo ao inferno, era a falta dos missionários que não estavam ali por causa do dinheiro. Os homens de ternos parados, são os missionários que não iam fazer missão por falta de dinheiro da igreja. O Senhor disse que aqueles que têm amor às almas ajudam nas ofertas, mas muitos pensavam que o dinheiro era para o pastor. A obra de Deus pagava pelo egoísmo dos membros. O Senhor disse: por causa de muitos escândalos de pastores envolvidos com dinheiro, a minha obra que é carente está perecendo, porque muitos já não acreditam mais, e não dão crédito para a minha obra. Vi uma visão de várias igrejas se abrindo do lado esquerdo da tela. Essas igrejas eram amarelas. Do lado direito, vi igrejas se fechando. Do lado direito, essas igrejas eram vermelhas. O Senhor me passou o mistério das cores. As menores e as vermelhas eram aquelas que tinham a marca do sangue de Cristo. As igrejas que estavam pregando a salvação estavam do lado direito, que é um caminho estreito. As igrejas que estavam do lado esquerdo de cor amarela, significava o caminho largo, e que não tem compromisso de salvação. Em Apocalipse 6:8 diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A cor amarela daquelas igrejas significa que elas estavam mortas, e precisavam da cor vermelha que significa o sangue de Cristo. O sangue é a vida. O Senhor me disse: as igrejas que não têm compromisso com a minha palavra, estão crescendo por falar de dinheiro, e prometer bênçãos em meu nome. Na visão, vi os números de igrejas vermelhas se diminuindo, e o número de igrejas amarelas se multiplicando. Vi demônios dando gargalhadas, mas as igrejas da verdade não pediam dinheiro, suas preocupações eram de ensinar o caminho da justiça. O Senhor disse: o meu povo não tem consciência de que a minha igreja é humilde, e precisa de ajuda para espalhar a obra em vários lugares, e mandar os missionários ganharem almas lá fora. As pessoas estão morrendo sem salvação. O que eu entendi, foi que as igrejas que não pedem dinheiro é porque o povo não dá, e isso é falta de consciência. As igrejas que não prometem bênçãos em troca de grandes ofertas, não conseguem arrecadar. Só as igrejas que trabalham com essa teologia que conseguem arrecadar dinheiro e multiplicar suas congregações. O Senhor me mostrou outra igreja na tela. Todas as pessoas estavam paralíticas e de cadeira de rodas. O Senhor disse que muitas pessoas não estavam fazendo o seu querer. Almas estavam morrendo sem salvação, porque os membros não iam ganhar almas, só ficavam preocupados com seus cultos de adoração. Essa era a primeira classe de paralíticos. Aqueles que não evangelizam, era a segunda classe de paralíticos. O Senhor me mostrou um caminho verde, e um monte de paralíticos nesse caminho, mas eles não estavam com cadeira de rodas,
e se rastejavam com seus corpos enquanto outros paralíticos ficavam deitados. O Senhor me disse que o caminho verde era o seu caminho. Os paralíticos deitados que não se moviam, são muitos que congregam e não estão trilhando o seu caminho, vivem anos na igreja, mas não seguem seus mandamentos. O Senhor disse que não importa o tempo que as pessoas estão na igreja, se vai todos os dias, se não andarem seus preceitos, não se salvarão. E tinha aqueles que se rastejavam, mas não tinham forças. O Senhor disse que vai levantar os fracos, aqueles que se esforçam. O Senhor disse que tem muitos irmãos que não conseguem afirmar os seus passos no caminho da verdade, e que muitos não vão na igreja todos os dias por falta de forças. Em Isaías 21:5 está escrito: põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos príncipes, juntai o escudo. Em Hebreus 12:12 diz: portanto, levantai-vos as mãos cansadas, e os joelhos vacilantes. Depois daquela visão, o Senhor Jesus disse: filho, está na hora de ir. Eu respondi: não quero voltar para a terra, não quero sofrer mais. Quando eu falei isso, vi quando meu espírito desceu em alta velocidade. Quando eu percebi, eu estava deitado no meu quarto, já eram 3 da madrugada, meus pais estavam dormindo no outro quarto. Eu estou encerrando essa gravação. Quero dizer para todos os que ouvem nesse momento, para estarem avisando ao maior número possível de irmãos a respeito das revelações que foram passadas para a igreja. Que todos fiquem na paz do Senhor.